Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 28 de agosto, celebramos o 22º domingo do tempo comum. Que o humilde coração de Cristo seja o nosso guia no dia de hoje. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus contando uma parábola. Os convidados devem cuidar para não se elevarem demais. O anfitrião não deve convidar apenas aqueles que possuem o que ele quer em troca. Ser humilde para ser exaltado pelo próprio Deus. Não esperar recompensa alguma para assim receber a herança eterna. É dessa forma que encontramos a felicidade divina. Se você deseja receber a palavra redentora, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a alegria necessária para um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço, um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a liturgia da missa desse domingo está cheia de coisas preciosas para nos ajudar no nosso dia a dia. Quando o Senhor fala com a gente, Ele não imagina nos convencer a respeito de ideias complicadas. Quando o Senhor fala com a gente, Ele quer nos ajudar a experimentar a presença dEle na nossa vida e descobrir que a presença dEle ilumina tudo, faz a gente descobrir motivos que a gente não via, um sentido que a gente não encontrava. Hoje a palavra de Deus é cheia de dicas preciosas, a liturgia da missa, e eu queria compartilhar algumas delas com você. Pega o que tem a ver com você, senão no final da missa, bate um liquidificador aqui dentro, mistura tudo. Pega o que você acha que tem a ver com você. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a oração que nós rezamos no começo da missa de hoje, e que é muito bonita. A oração começa dizendo assim: Senhor, estreitai os laços que nos unem convosco. Acho que é uma boa coisa para a gente pedir a Deus. Senhor,
aperta um nó que prende o meu coração ao teu. Ontem, para explicar essa frase para as crianças, vocês não têm noção de onde é que o negócio foi parar. Estreitai os laços que nos unem convosco. A gente acabou falando de cadarço, sapato, levar tombo se o cadarço está frouxo, esquecer o sapato no caminho, acabamos na Cinderela. Vê se você imagina um negócio desse. Aí a gente voltou, né, porque senão ia muito longe, né? Mas, irmãos, a gente sabe que se o nosso coração não está encaixado com o coração de Deus, se o nosso coração não está unido ao coração de Deus, a gente se perde, a gente tropeça muito facilmente. Senhor, estreita os laços, aperta o nó que me prende a Ti. Porque se eu me perco do Senhor por um instante, eu tropeço, eu me machuco, eu machuco quem está do meu lado. Eu preciso ter uma comunhão contigo, eu preciso ter uma sintonia de coração contigo muito forte, para que eu te entenda, para que eu aprenda com o Senhor, para que eu não me perca. E aí, ainda na oração de hoje, nós pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a fazer duas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente disse assim: Senhor, que eu alimente em mim o que é bom e guarde com atenção o que o Senhor me deu. Acho que são duas coisas legais para essa semana. Essa semana, busque viver coisas que alimentam o que tem de bom dentro de você. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa dentro de você. Afinal, o Espírito Santo vive dentro de você. Alimente o que é bom. Alimente o seu melhor. Portanto, viva coisas que atiçam o seu melhor. E deixe de lado coisas que cutucam a onça que há dentro de você também com vara curta. E eu acho que cada um de nós pode lembrar aqui, rapidinho na cabeça, coisas que ajudam a gente a botar o nosso melhor para fora e coisas que instigam o nosso pior. Bom, eu acho que a primeira delas é a sua oração. Quando você reza, eu tenho certeza que você se torna alguém melhor e que você acaba reagindo melhor às coisas e que você acaba fazendo as coisas de uma maneira melhor. Portanto, se você precisa alimentar o que tem de bom dentro de você, invista na sua oração. Rezar ajuda a gente a se comportar melhor diante da vida. Se você precisa alimentar em você o que é bom, eu acho que boas conversas ajudam a gente nisso. Tenha conversas que animam você para coisas boas. Tenha conversas nas quais você diz e você escuta coisas que colocam você mais perto de Deus, que animam a sua fé. Ouça coisas e veja coisas que alimentam o seu amor pela sua família, que alimentam a sua bondade interior. Por outro lado, vigie aquelas coisas que alimentam o seu pior. Afinal, todos nós também temos dentro de nós um homem velho, teimando em querer se levantar aqui dentro. E se a gente deixar coisas que não são legais virem para dentro da gente, esse homem velho vai começar a ficar mais forte. Assim como há conversas que alimentam o que tem de bom na gente, há conversas que atiçam o que a gente tem de pior. Sabe, lá no ambiente de trabalho, quando toca aquele horário do cafezinho, e vai todo mundo para a copa, em torno da maquininha de café, e aí a gente começa a falar de alguém, né, lá do trabalho, né,
De repente, às vezes é o chefe, outras vezes é um colega. E aí você diz assim para mim: não, eu não falo nada não, eu só escuto. Não fala nada hoje. Se você continuar escutando, amanhã você vai achar que tem alguma coisa para contar também. Essas coisas atiçam o nosso pior, porque todos nós somos muito curiosos, todos nós achamos que temos algo a dizer, temos uma opinião para emitir, e se o assunto é alguém, não uma boa ideia, mas é alguém, olha, se a gente ouve, daqui a pouquinho a gente também está falando. E mesmo que a gente só ouça, a gente ouve e aqui dentro o que a gente ouve se transforma em julgamento. Daqui a pouco a gente está olhando para aquela pessoa de um outro jeito já, sabe? Tá, quem não te conhece, te compra, né? Cuidado com o que atiça o pior na gente. Existem conversas que nos fazem bem. Se junte com gente que quando você está junto, termina a conversa e você sente: cara, isso foi muito legal, aprendi algo, estou saindo melhor. Evite situações em que você sabe que daqui a pouco está todo mundo se puxando para baixo, ou criticando alguém, ou reclamando de tudo, porque isso é uma maneira que a gente tem também de ficar, sabe? Reclama. Isso, aí quando acaba a conversa está todo mundo pesado. Pula fora disso. Senhor, ajuda a gente nessa semana a alimentar na gente o que é bom, e ao mesmo tempo escapulir do que nos faz mal, porque de repente, sem que a gente note, a gente está de novo naquele ambiente, naquela situação que puxa a gente para baixo. Depois, Senhor, ajuda a gente nessa semana a guardar o que o Senhor nos deu. Irmãos, a gente tem a tendência a ficar muito chateado com o que Deus não nos deu e cuidar muito mal do que Ele nos dá. A oração que nós rezamos no começo da missa hoje diz: Senhor, que eu guarde o que o Senhor coloca dentro de mim, o que o Senhor põe nas minhas mãos, que eu não deixe isso se perder, escapulir pelos dedos. E podem ser coisas simples. Quer ver uma coisa que eu já ouvi muita gente falar? Eu vou à igreja, aí eu participo da missa, dou aquela cochilada gostosa na igreja, ouço o pessoal cantando longe assim, me dá uma calma, uma tranquilidade. Algumas pessoas não conseguem guardar a tranquilidade nem até o estacionamento. Outras guardam, chega até em casa, mas quando chega em casa, aí a pessoa ainda diz para o pessoal em casa: está vendo, eu vim na igreja, estava tranquilo, estava em paz, vocês acabam comigo, vocês acabam com a minha paz. Se você não guarda o que Deus te deu, qualquer coisa te rouba. Se você já chega em casa, pronto, voltei para o ringue, espera aí, cara, calma, vai devagar, chega devagar. O pessoal pode estar pilhadão em casa, chega você devagar, vai com calma, guarda essa paz que você está levando, não deixe ela embora tão rápido. Há outras pessoas que, o problema delas não é chegar em casa, o problema delas é o dia da semana. Domingo é uma beleza, eu vou à igreja, pronto, agora sim, agora peguei um negócio legal na igreja, agora, domingo. O negócio não dura até quarta, porque segunda-feira é vida normal, vai para o trabalho, aí logo roubam o que a gente não cuida. E não adianta a gente dizer, porque é o lugar onde eu trabalho, são as pessoas com quem eu convivo, gente, sempre vai ter uma boa desculpa. O negócio é a gente. Você está cuidando do que Deus te dá? Você está fazendo crescer o que Deus coloca dentro de você? Se é paz, se é fé, se é equilíbrio, você está guardando isso? Ou tudo te leva embora o que o Senhor te confiou? Bom, às vezes a gente reclama do que Deus não nos deu e também cuida mal do que Ele nos deu, né? A família que eu queria é a do outro. Como eu não tenho aquela família, eu vou maltratar a minha. Ou então a casa que eu queria era outra. Como eu não tenho aquela, eu vou maltratar a que eu tenho. Eu vou cuidar mal dela, vai ficar tudo meio com a minha cara, tudo meio...
né, meio largado. Guarda o que Deus te deu. Porque, irmão, senão a gente tem a impressão de que todo dia está começando do zero de novo. E essa impressão de todo dia estar começando do zero é muito ruim, porque chega uma hora que você desiste. Não adianta. Não tenho nada. Não, você não está começando do zero. Deus tem trabalhado a sua vida. Mas o problema é que às vezes a gente descuida do que Ele dá para a gente. A gente perde. Retenha o que é bom dentro de você. Afaste o que é mal, o que te faz ficar entregue ao que a gente tem de mais complicado. Deixe isso de lado. Cultive o que faz você estar mais perto de Deus, o que faz de você uma pessoa mais zelosa, mais cuidadosa, mais atenta, mais agradecida. Cultive essas coisas. Já vai te dar um clima diferente no dia a dia. Depois, a primeira leitura que a gente ouviu dá mais umas dicas legais aí para o nosso dia. Olha que bacana, leitura do livro do Eclesiástico, e diz assim a palavra de Deus: meu filho, faz as tuas coisas com mansidão, e você vai ser mais querido do que uma pessoa generosa. Faz o que você deve fazer, mas faz do jeito certo, faz com mansidão, faz com equilíbrio, faz sem atropelo, faz sem passar por cima das pessoas, faz sem exasperá-las, faz sem agredi-las. Faz o que você precisa fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, mesmo que seja algo delicado ou até incômodo. Por exemplo, mandar, se você tem uma posição de mando no seu trabalho, ou então corrigir. E eventualmente em vida familiar a gente tem que estar constantemente corrigindo coisas. Você não só deve fazer o que deve ser feito, mas deve estar atento para a maneira como se faz, porque o problema da gente é se perder justamente nisso. A gente pode até estar fazendo o que é preciso, mas se a gente faz de um jeito que não é legal, ao invés de chegar no outro, a gente coloca o outro na defensiva com a gente. Imagina situação que nem acontece, vamos lá, em casa, num casamento, não vou nem falar de relacionamento de pai e filho, porque aí a coisa muda um pouco de figura, né? Mas num casamento, de vez em quando há coisas, eu imagino, que devam ser ajustadas, porque uma pessoa sozinha, ela vai levando, está sozinha, o máximo que ela pode fazer é brigar com ela própria. Não podia ter feito aquilo, mas eu sou um burro. Agora, num casamento você tem outra pessoa, e ajustar o passo entre dois faz parte do desafio do negócio. E de vez em quando é preciso colocar algumas coisas. Olha, isso não ficou legal, olha, eu acho que a gente tem que fazer isso de outro jeito. Olha, eu fiquei chateado com uma coisa, preciso colocar para você. Bom, sem problema, isso faz parte quando duas pessoas caminham juntas. Isso, em princípio, ter que apertar parafusos, corrigir situações, dizer para o outro que você ficou chateado por alguma coisa, será que você entendeu mal, será que ele fez alguma coisa que não está legal, faz parte do caminho. A gente se embanana no como faz isso. Se você faz isso com mansidão, ou seja, sem sangue quente, com equilíbrio, a primeira coisa que você pensa eu vou precisar escolher a hora certa para falar sobre isso. Porque com pessoas adultas, se você corrige uma pessoa adulta na frente de outras, se você expõe uma pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa vai se retrair com você e vai ficar muito chateada. Num casamento, se um dos dois tem o hábito de corrigir o outro na frente de pessoas, eu garanto que isso deve estar causando chateação para chuchu. E pode não ser falado, mas na hora que for falado, se segura, viu? Que vai vir tudo de uma vez. Faça com mansidão. Você tem alguma coisa para conversar? Então, vocês são um casal, conversem sozinhos. Deixa para quando vocês estiverem sozinhos. Não é na frente de filho, não é na frente de sogra. Imagina, você vai dar um mole desse.
Você vai dar uma artilharia dessa para a sogra, para depois ela, 25 anos, ficar falando daquele negócio? Não, não pode, não pode. Não é na frente, muito menos de gente que não é de casa, senão você expõe o outro. O problema é que às vezes com sangue quente, às vezes com a nossa mania de querer consertar as pessoas, a gente fala do jeito errado, na hora errada, cria barreiras. Faz as tuas coisas com mansidão, com equilíbrio, sem sangue quente, sem ser levado por impulso, e você vai ser muito querido, e você vai alcançar o coração das pessoas e não afastá-las de você. E a gente poderia lembrar de 1 milhão de situações em que algo que às vezes pode ser até chato, mas tem que ser feito ou dito, poderia ser feito ou dito de um jeito legal, sem criar novos problemas. Mas às vezes, porque a gente não faz com mansidão, a gente faz na explosão, ao invés de alcançar, a gente afasta. Depois, ainda o livro do Eclesiástico diz: na medida em que você cresce, seja humilde. Crescer, irmão, significa amadurecer. Na medida em que você cresce, e quando uma pessoa humana cresce, ou seja, amadurece, ela vai se tornando responsável por caminhar com outras. Na medida em que você cresce, seja humilde. Não use a sua posição na vida das pessoas para abafá-las. Use sua posição na vida das pessoas para ajudá-las a crescer também, para levantá-las. Onde está um cristão humilde, você pode ter certeza, quem está em volta está crescendo também, está aprendendo também, está amadurecendo também. Onde há um cristão que está longe da humildade, que está se deixando levar por um entendimento errado do lugar que ele tem na vida de outras pessoas, quem está em volta não cresce. Quem está em volta se sente diminuído, quem está em volta não aprende a colocar para fora os dons, o bem que tem dentro de si. A gente tem muitas ideias equivocadas sobre humildade, que na verdade atrapalham muito a gente. Algumas pessoas pensam que ser humilde significa achar que não tem talento nenhum, que não tem dom nenhum, o que é uma bobagem. Quando Deus nos fez, Ele nos deu coisas boas, para que a gente possa ajudar outros. Pronto. E não me parece que até hoje Deus tenha errado na mão e tenha feito aparecer alguém sobre a terra que não tinha nada de bom para oferecer. Nunca ouvi essa história. Portanto, humildade não é você dizer: eu não tenho nada para oferecer, eu sou uma porcariazinha mesmo. Não, filho, você está precisando... Vai fazer terapia, né? Vai lá, eu não posso te ajudar muito nisso, mas vai lá, você tem que descobrir as coisas boas que tem dentro de você, acreditar para usá-las para ajudar, para abençoar outras pessoas. Deus te deu coisa legal aí, procura. Humildade não é você não se conhecer ao ponto de achar, não tenho nada legal aqui dentro. Humildade também não é timidez, né? Não, eu não quero ajudar, não quero fazer, não, porque eu sou tímido, sou uma pessoa muito humilde, e aí eu fico assim no meu... Olha, a pessoa humilde, ela não se importa muito se ela está lavando o prato na cozinha, ou se ela está falando com o microfone na mão. Porque no fundo, a humildade torna a gente indiferente para algumas coisas. Não importa no que eu sirvo, contanto que eu esteja num lugar de serviço. Nesse momento aqui agora, estar com o microfone na mão, conversando com os irmãos, partilhando a palavra, é o meu lugar de serviço. O problema é eu achar que eu só posso servir se eu tenho um microfone na mão. E aí eu vou entender muito errado a história, e vou deixar passar muitas oportunidades. Humildade faz a gente ficar um pouco indiferente a algumas coisas. Eu posso servir com um microfone, ou eu posso servir com uma coisa de detergente na mão. E o importante é onde eu estou
estar servindo. E vida que segue numa boa. E quando a gente entende desse jeito, Jesus brilha o tempo todo. Todo mundo já ouviu falar da Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá. Por natureza, ela era muito avessa a público, né? E houve poucas pessoas nesse tempo nosso tão fotografada, tão entrevistada quanto ela. Para ela, no fundo, não importava. Se eu estou com os pobrezinhos junto da cama deles no hospital, se eu estou falando na TV, o importante é que Deus faça o que Ele deseja e que Ele conte comigo. Humildade não é uma certa timidez que no fundo é medo de arriscar, é medo de se expor, é medo de ser avaliado. Será que as pessoas vão gostar? O que as pessoas vão achar? Será que que as pessoas disseram? Esquece disso. Joga pela janela. Quando a gente começa a servir o Senhor, a gente não tem mais direito a esse tipo de preocupação. Deixa para lá. Humildade tem a ver com você saber estar ao lado das pessoas, estar junto delas, e às vezes para estar junto delas, a gente tem que se inclinar até elas, para ajudá-las a crescer também. Exemplo mais perfeito de humildade, Jesus. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que todo mundo amava estar junto de Jesus. Porque Jesus não se via como o centro das atenções. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus, Jesus levantava as pessoas. Jesus via o valor que elas tinham e ajudava as pessoas a descobrirem o seu melhor. Isso é humildade. Ele esquecia dele para, em primeiro lugar, levantar quem estava do lado dele. Quanta gente chegou perto de Jesus se sentindo a pior das pessoas do mundo e saiu de perto dele para começar uma vida nova. Lembra do Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus? Cobrador de impostos, ladrão, picareta, o nome que você queira dar, né? Quando Jesus passou pela vida de Zaqueu, esse homem tinha um monte de problemas e um monte de defeitos. Jesus passou algumas horas com ele, e quando Jesus vai embora, esse homem tinha decidido mudar de vida. O que ele tinha, ele já estava imaginando como fazer para ajudar outras pessoas. Jesus passou por um Zaqueu, que Jesus poderia ser apenas mais um a criticar. Você, hein? Pilantra. Jesus fez diferente. Jesus ficou junto do Zaqueu ao ponto do pessoal dizer: mas como é que Jesus se junta com um cara desse? Jesus não pensou no que poderiam dizer dele, porque o importante para ele era ajudar o Zaqueu. E quando ele vai embora, Zaqueu é outro. Zaqueu descobre que tem algo bom a oferecer para os outros também. Irmãos, humildade é a gente estar junto para ajudar o outro a crescer. É esquecer um pouquinho da gente, porque a gente não é o centro de todas as coisas. Quando a gente começa a se ver dessa maneira, sem notar, as nossas atitudes vão ficando muito ruins e a gente vai se tornando sozinho. O orgulhoso sempre é, no fundo, uma pessoa que acaba. O orgulhoso, ele acha que ele é o centro do mundo, então ele não ouve o que as pessoas têm para dizer. As pessoas não, junto do orgulhoso, elas não têm o que contar, porque ele nunca dá valor. Vivi uma coisa legal, e o orgulhoso começa: eu também vivi, eu também, eu fiz isso. Sabe como é que é? E daqui a pouco, ele não percebe, mas o que as pessoas têm para dizer não importa para ele, porque ele é o centro de tudo. Sabe, de vez em quando a gente tem que se perguntar, ou se perceber: será que eu estou falando demais de mim nas minhas conversas? Será que não é hora de ouvir um pouco mais? Será que o fato de eu estar o tempo inteiro só falando do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu consegui, não significa que a impressão que eu tenho é que o mundo está girando em torno de mim?
Será que não chegou a hora de em casa eu começar a perguntar mais para minha esposa e para o meu marido, e aí, como é que foi seu dia? E me importar com o que importa para essa pessoa, e curtir o que ela está trazendo de legal. Será que no fundo, essa coisa que eu tenho de falar só de mim, não é orgulho? Como se o mundo girasse em torno do que eu faço. Não gira. O orgulhoso, ele fala muito, porque ele pensa que o tempo inteiro tem alguma opinião a dar, sabe? A gente vive num mundo que incita o orgulho na gente, irmãos. Guarda o que Deus te dá de bom, alimenta o que tem de bom em você e vigia o que catuca o teu pior. Redes sociais, gente, pelo amor de Deus. É a escolinha do professor Raimundo do orgulho. Você se matricula ali, você vai aprender tudo errado, sabe? Porque na rede social, o mundo gira em torno de mim. Então, as fotos que eu ponho, as coisas que eu escrevo, eu sempre tenho uma coisa a dizer, eu sempre tenho uma opinião. Dá para esperar um pouquinho? Eu acho engraçado, nessa semana, zero política, hein? Estou falando de comportamento humano. Essa semana eu ouvi tanta panela aqui na minha casa, eu não sei o que foi, né? Porque antigamente panela para mim era para cozinhar, né? Mas o pessoal está usando panela para fazer barulho, né? E eu fiquei assim, falei, cara, não seria mais inteligente ouvir? Mas o orgulhoso não ouve, porque ele já está tão certo do que ele acha que sabe, que ouvir o outro é impensável para ele. Porque ele não vai receber nada, ele não consegue receber nada. E mesmo que fosse para reafirmar a impressão que você tem de que o outro não está correto, não seria mais inteligente ouvi-lo, até para você ter argumentos dados pelo outro e não pela sua ideia de jirico, né? Eu falei, meu Deus do céu, como eu ouvi panela, eu querendo estudar. Teve um vizinho que eu não sei qual foi, precisa de um médico com urgência, porque os outros batiam panela assim, os primeiros 5 minutos, depois eu acho que a pessoa cansa. Teve um que bateu os 40, e dava para perceber que vinha do mesmo lugar, inclusive o ritmo era o mesmo. Eu falei, ou essa pessoa trabalha numa escola de samba e consegue manter, né? Ou essa pessoa botou essa panela numa batedeira, alguma coisa, porque o ritmo é o mesmo, 40 minutos. Sabe, tirando a paciência de qualquer cristão ao redor dela, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que isso não é orgulho? Custa ouvir. Irmãos, a gente está num mundo que é comandado pelo maligno, porque Jesus disse, o mundo jaz sob o maligno, que suscita o nosso pior. Não espere que o mundo vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Vai cutucar sempre no nosso pior. Orgulho é o pior do pior que a gente tem. E a gente vai ter que lutar com ele a vida toda. E de vez em quando a gente tem que desconfiar de que alguns problemas não estão lá, estão cá. Se eu na minha família, se eu na minha comunidade, se eu na minha comunidade política, no meu estado, na minha cidade, no meu país, se eu não suporto ouvir o outro, nem que seja para confrontá-lo a partir do que ele diz, eu estou chegando num nível tal de orgulho, eu estou numa alucinação tão grande, que está na hora de puxar o freio disso. Porque isso em algum momento vai virar atropelo, violência. Isso serve para política, isso serve para religião, isso serve para time de futebol, isso serve para o que for. Dependendo do grau de importância que você dá a cada uma dessas coisas, né? Saber ouvir, silenciar antes de dar opiniões. Às vezes isso são sinais de que a gente está tentando ser um pouco mais humilde, de que a gente está tentando encontrar um pouco mais o lugar da gente, que não pode ser um lugar que abafa o lugar de todos os outros ao redor da gente. A pessoa humilde, ela não sufoca, ela ajuda os outros a crescer.
O orgulho sufoca a gente porque ele pressiona a gente de maneira exagerada e acaba sufocando quem está ao redor da gente. Quem sabe o livro do Eclesiástico não ajuda a gente a repensar um pouquinho as nossas atitudes com relação a isso nessa semana. Para terminar, no Evangelho, Jesus também fala de humildade. Você ouviu a parábola que Jesus contou hoje, enquanto ele estava num jantar na casa de um fariseu. A Bíblia diz que estavam observando Jesus, e pelo visto ele também estava observando as pessoas, né? E Jesus viu que todo mundo que chegava queria sentar no lugar melhor, né? Que no caso lá era o lugar mais perto do dono da casa, né? Quando você for numa festa e tiver um padre, sente do lado, pelo menos se o seu objetivo for comida, porque normalmente onde o padre está sentado sempre chega a comida, e alguns outros lugares não chega, né? Então, você está numa casa de festa, você sabe que lá perto da entrada do banheiro vai demorar para chegar a comida, mas por exemplo, o padre veio, senta na mesa dele. Você pode ter certeza que o salgadinho sempre vai chegar ali, né? Então, o lugar melhor na festa é um ponto relativo, né? Mas naquele tempo era pertinho do anfitrião. Jesus viu todo mundo querendo. Gente, é muito a gente. É muito a gente, né? Meu lugar, né? E Jesus então conta para as pessoas uma história. Olha, quando vocês chegarem numa festa, sentem no lugar mais, porque pode ser que o dono da festa vá lá e diga: olha amigo, vem para cá, chega mais pertinho. Agora, se numa festa todo mundo concorre pelo primeiro lugar, pode ser que chegue alguém mais importante e o dono da festa tem que dizer: escuta, você pode sentar lá, por favor, porque esse lugar aqui é para o ciclano. Que vergonha. Jesus está usando uma situação bem basicona, né? Acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa parecida com isso em alguma festa, né? Para dizer para a gente: olha, cuidado para não estar o tempo inteiro concorrendo por um lugar que você pode se pressionar tanto para buscar, e que pode ser que não tenha nem nada a ver com você. No nosso caso de cristãos, isso vale, gente, para muita coisa. Parece que fazem a vida virar um vestibular eterno, uma eterna concorrência. E você tem que estar, e a gente começa a correr atrás de coisas que viram uma cobrança para a gente mesmo, e que no fundo às vezes não tem nada a ver com a gente. E de repente você olha para aquilo e diz: meu Deus, para que eu quero isso? Sabe? Eu quero estar no miolo do miolo, lá na empresa, lá no meu trabalho. Sim, no lugar onde as pessoas vivem se engalfinhando. Você quer mesmo? Porque você tem dois desafios aí. O primeiro é chegar lá, e o segundo é não ficar igual, certo? O primeiro desafio é chegue, e esse é o desafio mais simples, que você pode fazer força e chegar. O segundo desafio é: chegue lá e não adoeça como todos os outros. E esse desafio às vezes é bem difícil de conseguir, viu? Portanto, irmãos, tem lugares que sinceramente, é por isso que você está se gastando tanto. Não esquece que a gente está lutando por algo maior, viu? E que nesse algo maior pelo qual a gente luta, a gente não precisa passar a vida disputando com pessoas ou achando que alguém está no lugar da gente. Porque quando você está lutando para ter uma vida com Deus e para ser relevante aqui na terra, de um jeito que tem a ver com Deus, o seu lugar é seu. Você não precisa brigar por ele com ninguém. Fique tranquilo sobre isso. O seu lugar é seu. Depois Jesus conta para o dono da casa uma outra história. Olha, quando você fizer uma festa, não chama teus parentes, teus amigos, Aí alguém pode dizer: mas peraí, Jesus. É claro que Jesus está contando uma história para meio que chocar a gente. Chama os pobres, chama os cegos, chama as pessoas que não podem te retribuir, e a tua recompensa estará guardada nas mãos de Deus. Jesus está falando sobre um assunto que mexe muito com a gente: recompensa. Os médicos dizem que no nosso cérebro há estruturas e há canais que se ligam
como um verdadeiro sistema que busca recompensa. O problema é o que a gente considera recompensa. Há pessoas que não conseguem fazer nada na vida se não fizerem também aquela perguntinha: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Qual é a minha recompensa? E normalmente imaginam uma recompensa imediata, para ontem, né? E maior até do que o esforço que fizeram, sei lá. Um cristão, irmãos, entendeu que a sua recompensa é algo que não se pega, que não passa muito por aí, e que há muita coisa nessa vida que a gente vai fazer sem receber nada em troca. E há até momentos nessa vida em que a gente vai fazer o bem, vamos dizer assim, tendo que perder para fazer o bem, sabe? Cristão é alguém que sabe que às vezes a gente, para ganhar, vai ter que perder. Vigie o seu coração, para que ele não se torne só movido por recompensas, ao menos por recompensas tão imediatas, que acabam roubando a generosidade da gente. De vez em quando, faça coisas de graça. De vez em quando, perca. Ah, eu queria, sei lá, alguma coisa para mim com uma grana aqui, mas é uma coisa desnecessária, e eu vi lá um apelo de uma instituição pedindo, eu vou deixar de ter para mim, eu vou dar lá para eles. Perca. Porque senão, irmãos, no fundo, a nossa fala é de cristãos, mas as nossas atitudes são de pessoas que não têm um horizonte ainda maior, né? De vez em quando a gente precisa perder para ganhar. De vez em quando a gente tem que fazer coisas de graça. Olha, eu estou aqui na minha profissão, eu estou vendo uma situação de uma pessoa ali, a pessoa não tem... Olha, eu posso resolver, não vai nem me dar grande trabalho, eu vou resolver isso para você, combinado? Não, mas quanto é que vai ser? Não, tranquilo. De vez em quando, arrisca fazer isso. Pode ser que você descubra uma dimensão aí da sua vida que vai trazer tanta alegria que você ainda nem percebeu, e que talvez vá alinhar a gente mais com o coração de Deus, porque Deus é assim, né? Deus não espera da nossa parte muita coisa. Ele é bom o tempo todo, e Ele é bom porque Ele é bom. Ele não espera que a gente esteja no topo, agora sim eu abençoo você. Ele é pai, né? E pai não espera o filho se tornar tudo o que ele quer para então cuidar do filho. O pai cuida do filho. Se o filho vai saber receber o cuidado ou não, bom, com o tempo a gente descobre. Quando a gente é generoso, a gente se torna bem parecido com o coração de Deus. Quem sabe não é uma boa atitude para a gente cultivar nesses dias que estão chegando por aí também. Querido, não sei como é que você pode fazer, mas com o celular hoje se resolve tudo. Procura lá no celular, quando chegar em casa, liturgia diária, liturgia da missa. Acha lá as leituras e a oração da missa de hoje. Vai te poupar muita chateação, vai alargar o coração para que você possa ser bênção para muita gente com atitudes legais, vindas de Deus, inspiradas por Deus para a nossa vida nesses dias.